Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesta manhã, nesta segunda-feira. Mais um dia que Deus, pela sua grandiosa graça, nos deu a oportunidade de podermos alcançar mais esse dia para a honra e para a glória do nosso grande Deus. E nós já vamos estudar a nossa lição, não é? Esta manhã de segunda-feira, para começarmos o nosso dia, vamos dizer assim, com o pé direito, né? Na presença do nosso Deus. Nós queremos convidar Jesus para estar conosco nesse dia, os seus anjos também, e você pode ter certeza que o seu dia será muito abençoado. Queridos, eu já estou aqui com a minha lição, estou aqui na Sala da Esperança. Eu convido você, se tiver a oportunidade, também participar desse estudo da lição, tanto estudando a sua lição, como também ouvindo aí o vídeo. Mas o mais importante é que você abre a sua Bíblia, né, a Palavra de Deus, para nós juntos meditarmos nesta linda mensagem que Deus tem para nós nesse dia. O título da nossa lição de hoje, Pela Fé, Abraão. O capítulo 11, né, que é a base do nosso estudo, é considerado como a galeria, né, galeria da fé, a galeria dos homens, né, que expressou ao longo da história, né, a sua confiança, a sua fé, a sua esperança em Deus. E estes homens que foram chamados por Deus, e mulheres também, demonstrando a sua fé, realmente traz para nós uma forma da gente se espelhar, né, na esperança e na fé desses homens que tanto aguardou, tanto esperou e confiou em Deus. Portanto, meus queridos, o livro de Hebreus que nós estamos estudando define a fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1, define para nós o que é realmente fé. Fé é a certeza de coisas que se espera. Você nunca viu, mas você está aguardando, você está esperando com certeza. Essa é a definição de fé. É a convicção de fatos que não se vê. Um exemplo, nós vivemos hoje em um mundo existente. Mas quem de nós presenciou Deus criar o mundo? Mas você acredita que Deus o criou? São fatos verídicos, né? O mundo que nós vivemos, ele existe, é físico. Mas, meus queridos, quem de nós vimos Deus criar? Nós cremos que foi Deus que criou. Por isso aqui Paulo ele define fé como uma convicção de fatos. Que fatos são esses? Por exemplo, o mundo que nós vivemos. É um fato real. Mas nós não vimos ele ser criado. Nós não presenciamos quando Deus o criou. Mas nós cremos pela sua palavra que ele o criou usando o poder da sua palavra, dizendo existe isso, existe aquilo, vem acontecendo, e tudo veio a ser formado pelo poder da palavra de Deus. Então isso é fé. Outra coisa importante, meus queridos amados, é que quando o ser humano nasce, quando nós nascemos, ninguém nasceu com fé. Nós passamos a ter fé pelo aprendizado, por aprendermos
no contexto espiritual, através da palavra de Deus, nós aprendemos, né, que Deus existe, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas, nós aprendemos que Jesus veio a este mundo, nós aprendemos que Jesus ele veio aqui para poder nos salvar. Tá? E então, pelos nossos, né, antepassados, que vai sempre deixando esse legado de fé, né, e passando aí de avós, de pais para filhos e assim, e pelo conhecimento da palavra de Deus, essa fé ela vai sendo cultivada. À medida que você vai, né, desenvolvendo esta fé através do estudo, através de cada vez que você vai buscando mais conhecimento, então essa fé ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo cultivada. Tá? Uma certa ocasião, lembrando quando aqui Jesus esteve com os seus discípulos, né, em uma certa feita, Jesus conversando com os seus discípulos e falando da importância, né, deles estar sempre em comunhão com Deus, para que ao eles saírem para ir levar o Evangelho encontraria dificuldades, inclusive muitas vezes se depararia com pessoas endemoniadas, onde eles precisavam, pelo poder de Deus, libertar estas pessoas. E então, meus queridos, os discípulos viram que eles estavam incapacitados e eles pediram a Jesus para aumentar a sua fé. Então a nossa fé, ela precisa ser cultivada, aumentada, desenvolvida cada dia através da nossa comunhão com Deus, através, não é, aí do nosso conhecimento de Deus por meio da sua palavra e o nosso relacionamento com Deus. Tá? Bem, aqui nós temos no capítulo 11 de Hebreus, né, mostrando aqui para nós, desde o verso 1 ao verso 19, os feitos pela fé, a esperança, né, que alguns seguidores de Deus no passado, né, demonstraram essa fé, esta esperança, que traz aí para nós, queridos, esta confiança que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Pela fé, nós cremos que Deus ele criou pelo poder da sua palavra o universo. Nós não estávamos lá, nós não vimos, mas nós cremos que Deus, né, criou todas as coisas, foram originados, foram bem planejados, né, e foi criados por Deus com muito amor. Isso nós acreditamos que nós temos uma origem. A nossa origem é a criação divina. Por isso nós somos criacionistas. Tá? Pela fé também, meus queridos, diz aqui a palavra de Deus que Abel, um dos primeiros seguidores de Deus, demonstrou a sua fé, a sua crença na vinda do Messias, na vinda de Cristo Jesus. Abel era filho de Adão e desde lá ele já esperava a vinda de Jesus. Através do sacrifício que ele ofereceu, cordeiro, como sacrifício, ele demonstrou de forma muito bem clara que ele estava esperando a vinda do Messias, esperava Jesus, o verdadeiro cordeiro, que viria para morrer por cada um de nós, para nos salvar. Também, meus queridos, Enoque, pela fé, ele viveu com Deus, andando com Deus, em comunhão com Deus por 300 anos, e depois ele foi transladado para o céu. Enoque, ele esperava o Messias,
esperava Jesus para nos redimir dos nossos pecados e nos salvar da condenação do pecado. E Enoque esperava também já a segunda vinda de Jesus, tá? Com poder e com glória. E por isso a vida de Enoque, meus queridos, foi uma vida de comunhão sempre com Deus. Enoque tinha os seus afazeres, as suas atividades a serem executadas, exercidas quando ele aqui viveu, né? Mas ele tinha o seu momento, ele tinha o seu tempo que ele havia separado, consagrado e santificado esse tempo para estar com Deus. Por isso a palavra de Deus diz que Enoque andou 300 anos com Deus. E em dado momento, meus queridos, esse relacionamento se estreitou tanto, né, que o próprio Deus sentiu o desejo e a saudade de ter o seu filho bem perto. E por isso ele foi transladado, né, com vida. Enoque hoje ele está no céu. Enoque foi levado para o céu como representante do poder de Deus, de que quando Jesus voltar, todos aqueles que estarão vivos e que tiver feito um concerto com Deus serão também transformados num abrir e fechar de olhos, como diz a palavra de Deus. Dando para nós a certeza, meus queridos, que Jesus viria como Messias para pagar o preço da nossa redenção. Pela fé ele tinha esta certeza. E Jesus levou Enoque como um cheque predatado, como garantia que ele viria. Porque se Jesus não tivesse vindo para morrer por cada um de nós, meus queridos, Enoque teria que ser devolvido do céu novamente para a terra e se perderia para sempre. Ok? Jesus levou Enoque como garantia que ele cumpriria com aquilo que ele havia predito. Ok? Isso pela fé. Também, meus queridos, pela fé, Noé, que nunca tinha visto uma chuva, ele acreditou naquilo que Deus, no chamado de Deus, para construir uma arca para salvar tanto ele como a sua família e todos aqueles que crescem no evangelho que ele estava ensinando, de que o mundo enfrentaria um grande juiz e seria destruído totalmente, através das águas. A vida seria destruída. Ele creu em Deus pela fé. Ele nunca tinha visto chuva, mas ele conhecia a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus e ele sabia do que Deus estava falando. E ele, por 120 anos, trabalhou na construção daquela arca para a salvação da sua família. Queridos, Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou e disse: você vai para uma terra que eu estou te chamando, ele nunca tinha ido naquele lugar, ele não conhecia, mas a palavra de Deus diz que pela fé, Abraão, ele juntou tudo o que tinha e com a sua esposa ele foi em direção conforme Deus havia chamado aquela terra, Canaã terrestre. Tá? E Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele já tinha uma idade muito avançada. E além da sua esposa, Sara também tem uma idade já avançada para ter filhos. Ainda por cima, ela era estéril. Como é que Deus iria realizar esse procedimento na vida dele? Mas ele creu em Deus e Sara também. Foi um homem e uma mulher de Deus, uma família de Deus. E Deus, então, ele fez um milagre na vida daquela família, fazendo com que Isaac fosse gerado e ele nasceu para realmente ser o cumprimento da promessa de Deus. Só que em um dado momento, meus queridos, o mesmo Deus que disse que falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, pediu que Abraão então oferecesse o seu filho em sacrifício. E Abraão não exerceu, não temeu, não exercitou a falta de fé, mas ele confiou inteiramente em Deus
e ele ofereceu o seu filho, tá? No altar. E quando ele levanta o cutelo, né, para degolar o seu filho, o próprio Jesus disse: não faça isso, porque sei que confias em mim. Queridos, Abraão poderia ter pensado assim: mas como que Deus me deu esse filho e disse que dele nasceria uma grande nação, e agora Deus quer que eu mate o meu filho? Queridos, mas Abraão conhecia o Deus que do nada pode fazer tudo. E por isso ele confiou em Deus. Mesmo que Abraão nunca tinha visto uma ressurreição, ou mesmo ouvido falar que houvesse uma ressurreição na história do mundo antes da sua existência, mas ele confiou que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Eu não sei como, mas Abraão tinha esta certeza. Talvez, meus queridos, porque Abraão, já com mais de 90 anos, quem sabe, ele imaginou assim: eu nesta idade praticamente sou um homem já sem vida, um homem morto, que não tem tantas funcionalidades, principalmente para gerar um filho. Tá? Mas se Deus pôde me ressuscitar para gerar um filho, Abraão disse: ele é capaz também de ressuscitar o meu filho, ainda que ele seja oferecido. Queridos, todos estes morreram crendo na promessa de Deus, esperava já a segunda vinda de Jesus e uma nova terra e um novo céu transformado, porém isso não foi concluído enquanto eles viveram. Morreram crendo nesta promessa. E nós estamos agora na reta final, já do cumprimento das promessas de Cristo Jesus. Quem sabe Jesus virá na nossa geração. Que esta fé, meus queridos, possa nos influenciar cada dia a permanecermos firmes nos ensinamentos de Jesus. É o meu desejo, a minha oração por você, e neste momento eu oro contigo. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, aumente a nossa fé. Amém.